Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade nesse comentário no livro dos Salmos. O Salmo é o maior livro de toda a Bíblia, possui 150 capítulos, 2.461 versos. Então é uma riqueza esse livro dos Salmos. Ele é o inário de Israel, o cântico que Israel cantava, cânticos muitas vezes de lamento, orações, súplicas, penitências, e nós encontramos uma riqueza. Esse livro dos Salmos está dividido em 5 livros, do Salmo 1 ao 41 é o livro 1, e corresponde ao livro de Gênesis, e a maioria desses salmos menciona o justo, o ímpio, o ser humano e a criação em geral. Depois do Salmo 42 ao 72 é o livro 2, e nesse aí nós vamos encontrar temas relacionados com o êxodo, com a libertação e a redenção do povo de Deus. Depois no Salmo 73 a 89 é o livro 3 é o mais curto, está relacionado com o livro de Levítico, com a adoração e o santuário. Depois nós vamos encontrar o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, começa com o Salmo de Moisés, Salmo 90 ao 106, e aqui nós vamos encontrar temas relacionados com o livro de Números, o tempo do deserto e os caminhos de Deus. E finalmente, do Salmo 107 ao Salmo 150, nós vamos encontrar a palavra de Deus e o seu louvor relacionado com o livro de Deuteronômio. O livro dos Salmos é também o livro mais cotado no Novo Testamento. 186 referências são do livro dos Salmos. Depois, segundo é Deuteronômio, com umas 80 e poucas referências. Então, o livro dos Salmos tem mais de 100 referências acima do livro de Deuteronômio. Isso vê a importância que o livro dos Salmos tinha para a igreja também primitiva, não só para os judeus. Muitos dos Salmos, nós encontramos a pessoa de Jesus, o ungido de Deus. Nós vamos então agora para o Salmo 31, vamos meditar nesse Salmo. Esse é um lamento que busca o socorro de Deus para um homem fiel que está desgastado pelos problemas e ameaçado por inimigos que desejavam causar-lhe dano. Vamos ver isso no verso 4, no verso 8, no verso 11, 13, 15, 18 e 20. Não é fácil ligar muitas das características com a vida de Davi, o autor, que é o autor desse salmo, mas a redenção é suficientemente genérica para abranger todo tipo de pessoa que pode se identificar com essa oração. Salmo de número 31, nós vamos ver esse clamor de Davi. Vamos meditar nesse Salmo de número 31. É um lamento profundo. Diz assim: Davi roga que Deus o livre pela sua benignidade. Diz: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, sempre apelando para o Deus justo. Inclina para mim os teus ouvidos. Em umas outros salmos ele diz: ouve-me depressa. Aqui, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê minha firme rocha, numa casa fortíssima que me salve. A rocha da nossa salvação. E seja essa rocha aqui numa casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Esse é um termo que o salmista usa diversas vezes, rocha, fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Continuando, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Parece que tinham armado ciladas para ele, e ele pede que Deus o tire dessa rede. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remis, Senhor, Deus da verdade.
capítulo 31, verso 5, é também profético, se refere a Jesus. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Quando Jesus estava na cruz, que ele deu brado e clamou em voz alta e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui, olha, o Salmo 31, verso 5. Não é à toa que o livro dos Salmos é tremendamente cotado no Novo Testamento, porque nós, cada vez que lemos, é impossível ler os Salmos, principalmente se conhecemos o Novo Testamento, e não ver algo dos evangelhos neles. Quando Jesus rende o seu espírito, na tua mão entrega o meu espírito, Salmo 31, verso 5. Tu me remis, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Não se entregue à vaidade, confie no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. A verdadeira alegria do justo está na benignidade de Deus. Pois considerasse a minha aflição, conhecesses a minha alma nas angústias. Muitas são as aflições do justo, não é? Mas o Senhor todos a livra. Aqui fala de aflição, angústia e clamando por socorro a um Deus que livra e conhece. Não me entregasse nas mãos do inimigo, pusesse os meus pés num lugar espaçoso. Deus tirou os pés da rede do salmista e o colocou num lugar espaçoso. E não me entregasse, pusesse num lugar espaçoso. Verso 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Lembra novamente aquela oração de Lucas 18. 2 homens subiram ao templo, oraram, batiam no peito e diziam: tem misericórdia de mim, ó Senhor. Talvez uma das formas corretas de começar a oração é sempre pedindo a misericórdia, o perdão de nossos pecados. Inclusive o Salmo 32, que é o próximo salmo, é um salmo penitencial de perdão de pecados. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. O pecado traz angústia, traz tristeza, traz aflição, e como é importante clamar a misericórdia, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos. Consumir tristeza indica lágrimas, choro, como o Salmo 30, o salmo anterior a esse, verso 5 diz, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Note quantas vezes o salmista fala alma, corpo, aflição, angústia. Por isso que os salmos são expressões da alma, da dor que vai lá no interior da alma, que ninguém pode tirar essa dor, a não ser o próprio Deus. Todos nós passamos por isso e podemos nos identificar com o salmista, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Uma coisa interessante notar nesses versos é o possessivo. Olha como o salmista diz: meus olhos, minha alma, meu corpo, minha vida, meus anos, minha força, minha iniquidade, meus ossos. Olha só como o salmista vai usando. Os meus inimigos, fui eu pobre dos meus vizinhos, para os meus conhecidos que me viam na rua, fugiam de mim. Até os conhecidos fugiam dele. Lembra Jó também, que os seus conhecidos fugiam dele. Jó capítulo 30. Lembra também Cristo, que todos o abandonaram e fugiram dele no momento da cruz. E verso 12, estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Olha, do verso 9 ao verso 12, nós vemos um quadro triste de uma pessoa que está sofrendo. Meus olhos, minha alma, meu corpo, minha vida,
meus anos, não é? Minha iniquidade, meus ossos, meus inimigos, meus vizinhos, meus conhecidos, todos que vivem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, esquecido de todos, como um morto, sou como um vaso quebrado. Que lamento profundo nós encontramos nesse Salmo de número 31, termina como um vaso quebrado, né? Já foi quase tudo. Aqui o salmista está muito triste, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluviavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Novamente, Salmo 31, 13, aponta para Cristo indo na cruz, todos tentando conluviar contra ele, tentando lhe tirar a vida. Mas aqui no verso 14, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Como é maravilhoso nós confiarmos em Deus e saber que o nosso tempo está nas mãos dele. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ele pede, mesmo sabendo que sua vida está nas mãos de Deus, seu tempo está nas mãos de Deus, ele clama para que Deus o livre dos seus inimigos e daqueles que o perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Esse resplandecer do rosto tem a ver também com a bênção sacerdotal de Números. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante a tua face sobre ti, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aquela bênção sacerdotal que o sacerdote deveria abençoar. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. As misericórdias de Deus não têm fim, são maravilhosas. Por isso o salmista várias vezes clama pela misericórdia. Verso 9 diz, tem misericórdia. Verso 16, salva-me por tua misericórdia. Uma das coisas, quando você lê o Salmo, você deve procurar as palavras que repete, as palavras que são paralelas, não é? E continua esse clamor e essa oração. Não me deixes confundido, Senhor. Olha, faz a tua face brilhar sobre a minha, não me deixe confundido. A confusão de rosto pertence para os ímpios, não para o justo. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios. Está vendo? A confusão de rosto pertence aos ímpios. Os ímpios estão nas trevas e quem está em trevas não sabe para onde vai. Está em confusão, mas o justo tem a luz. Portanto, o justo não deve andar na confusão, né? E lembra Paulo também em 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é o Deus de clareza, de direção. Quantas pessoas ouvem tantas vozes e ficam confusas, não é? Isso é coisa de ímpio, deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Os ímpios se calam, uma vez que descem à sepultura, se calam. Emudeça os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. O ímpio sempre inventa mentira. Os lábios mentirosos. O mentiroso, quando abre a boca, fala do que lhe é próprio. Aqui o salmista clama para que Deus emudeça esses lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância. Tem gente que fala tanta mentira, tem tanto veneno na língua, se ele morder a língua é capaz de ele cair morto, envenenado, de tanto veneno que tem, não é? Então, emudeça os lábios mentirosos que diz coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardasse para os que te temem e que tu mostrasse àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. A bondade de Deus é ir para guardar os que o temem e para mostrar aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Deus é que exalta o justo na hora certa. Tu os esconderá
no secreto da tua presença. Essa é outra maravilha no livro dos Salmos, se esconder na presença de Deus. Lembra o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esconder-se em Deus. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Das intrigas dos homens ocultá-lo-ás em um pavilhão de contenda das línguas. Ou língua mentirosa aparecendo aqui novamente. A contenda das línguas, que Deus nos guarde dessa contenda de línguas, dessas línguas que se levantam contra o justo. Verso 21, agora até o 24 para terminar. Olha que coisa linda como termina o Salmo. Depois desse lamento, desse clamor, que ele é como um vaso, como quebrado, aí diz aqui, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas. A sua misericórdia, novamente está mencionando a misericórdia, para comigo em cidade segura. Deus guarda o justo na cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. Quanto aos santos, deve amar ao Senhor. Talvez o maior de todos os mandamentos é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Muita gente ama a Deus, mas ama a Deus segundo os seus termos, não ama de todo o coração. E a exigência divina é amar de todo o coração, amar todos os seus santos. Vós, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, não é? Retribui com abundância aos soberbos. O Senhor guarda os fiéis e retribui aos soberbos em abundância. Esforçai-vos, olha onde a Bíblia manda a gente se esforçar. É importante esse termo, já desde lá do livro de Josué vem, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Faz a tua parte, não é? Deus faz sempre a dele. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Um coração forte quer dizer um coração confiado em Deus. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. São termos que repete nos Salmos. Fortaleza, esperar, misericórdia, coração, mente, alma. São esses termos que vão repetir no livro dos Salmos. Com isso, nós concluímos esse Salmo, Salmo 31, possui 24 versos. Vamos agora para o Salmo 32, esse é um dos salmos lindíssimos que nós encontramos, penitencial, que mostra a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para com o pecador. E se não fosse a bondade, essa misericórdia, meu Deus, nós estávamos todos perdidos mesmo. Olha o Salmo 32, é geralmente classificado como um hino de ação de graças, no qual os adoradores agradecem a Deus pela alegria de ter os seus pecados perdoados. Eu creio que um dos maiores benefícios que nós podemos obter de Deus é os nossos pecados perdoados. Porque se eles não forem perdoados, quem vai entrar na presença de Deus? Quem vai entrar no santuário de Deus? Lá não entra pecado. Então, a única forma de nós entrarmos é se Deus tiver misericórdia de nós e perdoarmos os nossos pecados. Por causa do verso 3, diz aqui, enquanto calei, é comum relacionar esse salmo ao Salmo 51. Acredita que o Salmo 32 e o Salmo 51 são complementos. Quando Davi diz, enquanto me calei, meus ossos, tornaram-se em sequidão de esquio. Mas como não há nenhuma indicação, nem dará o título do Salmo, nem o seu corpo, é melhor considerá-lo como um cântico voltado de forma mais geral para a experiência da confissão e perdão. A forma melhor é confessar,
Se a gente cala-se com relação ao nosso pecado, continuamos com o nosso pecado, mas quando nós confessamos, alcançamos a misericórdia. Na verdade, em Provérbios 28 diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessar e deixar, ou seja, arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. O Salmo 32 pode ser também classificado como um salmo penitencial, um salmo que leva à confissão, conforme também o Salmo 6, 38, 51, 130 e 143. Vamos ver esse salmo, então, de número 32 agora, que é bem-aventurado aquele que recebe o perdão, não é? Diz assim, é um masquil de Davi. A palavra masquil quer dizer um salmo didático. Masquil quer dizer didático, um salmo de ensino para nós. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Como é bom obter o perdão de nossos pecados. Pecados todos têm, mas bem-aventurado quer dizer imensamente feliz. Não é bênção ser perdoado. Bem-aventurado aquele cujo transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Deus não simplesmente deixa o nosso pecado para lá. O pecado ele é coberto através do sangue de Cristo. Deus propiciou uma propiciação para os nossos pecados. Deus mandou Jesus. Então Deus não simplesmente diz, vamos deixar o seu pecado para lá, esquece isso. Não, o seu pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. Esse foi o preço de nossos pecados. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. De novo, outra bem-aventurança. Uma das coisas interessantes notar nos Salmos é bem-aventurado. Essa palavra, quantas vezes ela aparece no livro dos Salmos? Começa com o Salmo 1, e em vários Salmos vai repetir essas bem-aventuranças. O Salmo 119 também começa com bem-aventurado, né? E o Salmo 32 começa com bem-aventurado. Então é interessante notar os salmos que começam com bem-aventurado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Deus não imputa maldade porque Deus vê o coração, se o coração é puro, se o coração é sincero, o coração é genuíno, é isso que Deus procura. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Tem gente que vive no engano, mas se o homem é reto, o homem procura ser temente a Deus, então não há engano. E esse homem é feliz. Bem-aventurado quer dizer imensamente feliz. Também pode ser traduzido como abençoado, né? Um homem debaixo da bênção de Deus. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos. Aqui, ó. Enquanto me calei. O homem não confessa, não abandona o pecado, aí os ossos se envelhecem. Enquanto me calei, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus aqui pesa para levar o arrependimento. Então, muitas vezes, quando Deus pesa a mão, é porque Ele nos ama. Ele corrige a todo que recebe por filho. Hebreus 12 diz isso. E se estáis sem correção, é porque sois bastardos. Deus corrige a quem recebe por filho, por isso a mão pesa. E aí o meu humor se tornou em sequidão de estio. O salmista não conseguia mais achar prazer, perdeu o humor, já não estava alegre, tinha se tornado amargo. Tem gente que se torna amarga por causa do pecado, tem gente que não tem bom humor e qualquer coisa ofende ele. Confessa, larga o pecado de mão. Às vezes o pecado pode ser até um ódio que carrega de uma pessoa, ou uma mágoa. Abandona o pecado, limpa o coração
não é? Quanto me calei, pesava a tua mão e meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí vem um sela, uma pausa no cântico. Mas olha só, em vez de ficar calado, em vez de ficar guardando o pecado, confessei-te o meu pecado. O pecado é confessado a Deus. Com Deus você pode abrir o coração, confessar. Deus já sabe o que você fez e o que eu fiz. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor. Já teve gente que já me procurou, pastor, eu queria confessar com o Senhor. Pode confessar, mas eu não sou o Senhor Deus. Quem nós temos que confessar o pecado é ao Senhor. Confessarei ao Senhor. Sabe por quê? Eu sou pecador como você também. Eu preciso também confessar a Deus. Então, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tem gente que não confessa a Deus, conta para o amigo, não é? Confessa a Deus. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoasses a maldade do meu pecado. Pecado é sempre mal. Pecado é um problema na nossa vida. O pecado nos impede a comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado. Por isso é preciso confessar, abandonar, deixar e confessar a Deus. Confesse até obter o perdão, até sentir livre desse fardo terrível, pesado que é o pecado. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Outro sela. Aqui o pecado mostra que deve ser reconhecido. O pecado também deve ser confessado. O pecado deve ser abandonado. O pecado deve ser perdoado. E aí ele será apagado uma vez que ele foi confessado. Amém? Confessei-te o meu pecado. Essa é uma das únicas vezes no livro dos Salmos que a palavra pecado aparece 2 vezes no mesmo verso. No Salmo 32, verso 5. O que nós temos então que fazer com o nosso pecado? É confessar, abandonar, reconhecer, deixar. Não é? Confessei-te o meu pecado. Pelo que todo aquele, verso 6 agora, pelo que todo aquele que é santo, como é que a gente se torna santo? Depois de confessar, perdoar, ser limpo pelo Senhor, aí nos tornamos santos. Pelo que todo aquele que é santo, orará a ti. Há tempo de te poder achar. Tá vendo? Há tempo de te poder achar. Às vezes tem gente que fica deixando para amanhã. Tem gente que acha que vai viver eternamente. Hoje não, amanhã eu aceito, amanhã eu confesso. Cuidado. Você nunca sabe o tempo. Confessei, todo que é santo, confessará, orará a ti, há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estás a ele, não chegarão. Então, se você achar Deus em tempo, aí nos transbordar de muitas águas, sabe quando vem aquelas enchentes, aqueles problemão, elas não vão te chegar, não chegarão a ti. Tu és o lugar em que me escondo. Se esconda em Deus, se refugie em Deus, não é? Bem-aventurado aquele que se esconde, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Olha que maravilha esse verso aqui. Tem 3 tu aqui no verso 7. Tu és o lugar em que me escondo. Deus é um esconderijo. Tu és que me preserva na angústia. Deus nos guarda na angústia. E tu me cinges de alegre cântico, né? Novamente, ou cânticos de livramento. E outro sela. É interessante aqui, nós temos um sela no verso 4, outro no verso 5, aí no verso 6 pula, e depois no verso 7, não é? O Senhor é alegria. O crente,
de acordo com a Bíblia, deve ser uma pessoa alegre. Não é? A Bíblia declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O crente também deve ser alegre no serviço que ele presta ao Senhor, né? Salmo 100, verso 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Então o crente também deve se alegrar pela salvação. O salmista diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:12. Então há vários motivos para o crente se alegrar. Verso 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aqui no verso 8 parece que muda, que é Deus que agora está falando. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei no caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha só, Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos guia. Instrui, a instrução vem primeiro, depois da instrução vem o ensinamento, depois do ensinamento vem a direção. Guiar-te-ei com os meus olhos. E agora diz no verso 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. O animal não tem entendimento, o animal tem instinto, mas não entendimento. E aí, porque o animal não tem entendimento, se o animal tivesse entendimento, você dizia para o cavalo, vai aqui, ele iria, ou a mula. E a mula ainda é mais teimosa, né? Vai aqui, ela iria. E diz, não sejais como o cavalo, nem como a mula. Mas tem gente que parece que é teimoso como uma mula. E não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça. Para que põe o cabeço? Para puxar, dirigir, puxa a boca do cavalo, da mula, para que ele seja dirigido. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeço e freio, para que se não atirem a ti. Verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Interessante. O Salmo começa com a bem-aventurança daquele que é perdoado. Aquele que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o cercará. Como nós queremos estar cercado dessa misericórdia, coroado dessa benignidade, dessa misericórdia, cercado por ela. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Nosso cântico, nosso louvor se dá devido à gratidão que nós encontramos em Deus. Vamos agora para o Salmo de número 33. Salmo 31 é um salmo lindo de lamento e louvor. Salmo 32 é aquele que recebe perdão. E o Salmo 33 é um salmo de louvor ao Criador e Senhor. Louva a Deus como Criador e Senhor. Salmo 33 é um hino de louvor ao Deus que criou todas as coisas. Lembra o Salmo 19 também. E que governa todas as coisas segundo os seus propósitos. Lembra que nós estamos no livro 1, e o livro 1 retrata o Gênesis, né? A criação de Deus, o ser humano. Então, todos os seus propósitos, que escolheu um povo para si e bem pelo mundo todo. O texto em Gênesis, que transmite essas noções, são base ideias do Salmo de número 33. O pensamento flui do chamado a louvar a Deus e passa pelas várias razões para que nós vamos louvar a Deus. E avança até a conclusão repleta de alegria e esperança tranquila. Salmo, então, de número 33. Esse salmo tem 22 versos. Muitas vezes, quando o salmo tem 22 versos, pensamos num acróstico. Mas esse não é. O próximo, o salmo de número 34, esse sim será um acróstico do alfabeto hebraico. Mas o salmo 33 também tem apenas 22 versos. 22, porque esse é o número de letras do alfabeto hebraico. Vamos lá, o júbilo do crente na
contemplação das obras de Deus. Nós vamos encontrar na criação motivo para louvar e adorar ao Senhor. Diz aqui, regozijai-vos. Lembra Paulo na carta aos Filipenses, regozijai-vos, sempre, outra vez eu digo regozijai-vos. Talvez Paulo lembrava do Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Quem deve louvar a Deus? Os retos. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Aqui diz que deve-se louvar o Senhor com a harpa. A harpa era um instrumento muito usado. O próprio salmista Davi tocava a harpa. E cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Então aqui são mencionados 2 instrumentos de cordas, tanto a harpa quanto o saltério. Uma das coisas do Salmo 33, ele é anônimo. O Salmo 32 é de Davi, mas o 33 é anônimo. Quem escreveu não sabemos. Não tem o nome, pelo menos na epígrafe, o nome de Davi, apesar de haver semelhanças com os Salmos de Davi. Cantai-lhe um cântico novo. Sempre é bom cantar. A cada manhã um cântico novo ao Senhor. Tocai bem e com júbilo. Convida aqueles que tocam, tocar bem. Não é? Tem gente que, para o Senhor é qualquer coisa. Para o Senhor tem que ser o melhor. Se você é um músico, toque bem. Se aí não sabe tocar, melhore, aprenda mais. Né? Tocai bem e com júbilo. Não é só tocar, vou tocar com aquela tristeza. Não, tocai bem e com júbilo. Você está louvando ao Rei dos Reis. Porque a palavra do Senhor, e olha só a razão para louvar. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é correta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo e a terra está cheia da bondade do Senhor. Senhor, basta olhar a terra. Ela é cheia da bondade, os mares, a abundância de peixes, as árvores, a abundância de fruto, não é? O ar, a abundância de pureza. Olha a bondade do Senhor. Verso 6 vai descrever a criação, como é que Deus criou os céus e a terra. Hebreus 11:3 diz que pela fé cremos que Deus criou o mundo pela sua palavra, de forma que aquilo que veio existir não é aparência. Diz que Deus falou e tudo criou. E o capítulo 33, verso 6, o Salmo diz isso. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A palavra, o Espírito, o Senhor. Aqui podemos ver também a Trindade. Olha só, o Senhor, sua palavra, que é a palavra que é Cristo, e o seu Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foram saídos da boca do Senhor. Ele ajunta as águas do mar, segundo o dia da criação, haja um ajuntamento das águas do mar, como um montão, põe os abismos em tesouros, diz que no fundo do mar existem profundas fossas abismais. Ele junta as águas e põe os abismos em tesouros escondidos. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Tema toda a terra, tema todos os moradores do mundo. Temer aqui não é ter medo. Temer aqui é ter respeito, reverência, adoração, prostrar-se em verdadeira adoração. Né? São salmos, esses salmos aqui são missiológicos. Existe uma impressionante mensagem missiológica no livro dos Salmos. Tanto se refere à missão de Israel como instrumento de bênção para os outros povos, como a missão da igreja, responsável por levar o evangelho a todas as nações,
Por isso que diz, todos os moradores da terra, todos os moradores do mundo aqui, nesse todos, incluindo não só a nação de Israel, mas toda a terra, é um termo missiológico. Verso 9, porque falou e tudo se fez. Não foi como as coisas vieram, pelo poder da sua palavra, mandou e logo tudo apareceu. A ordem divina, através da palavra. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos do povo. O conselho do Senhor permanece para sempre. Conselho, no conselho está a sabedoria de Deus. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. A cada geração Deus visita, a cada geração Deus trata com ela, a sua bondade é de geração em geração, também diz o Salmo 100, e isso é motivo para louvá-lo. Verso 12, bem-aventurada, aí esse salmo, essa expressão vai repetir algumas vezes no Salmo 144 também diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que essa nação norte-americana volte a ter Deus como seu Senhor. Não é? Que ela vai ser bem-aventurada. Que a nação brasileira tenha Deus como seu Senhor. Que a nação de Israel tenha Deus como seu Senhor. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por sua herança. Nesse caso, os israelitas que foram escolhidos. E, já por extensão, a igreja também. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Ninguém escapa dos olhos de Deus. O Senhor contempla todos os homens. Salmo 33, 13. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Apesar de ele ter escolhido uma nação, apesar de ele escolher um povo, a igreja, Deus contempla da sua morada todos os moradores da terra. Está aqui um termo missiológico. Todos são importantes aos olhos de Deus. Ele é que forma o coração de todos eles. Coração aqui quer dizer os pensamentos. É ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Mesmo aquele que não conhece a Deus, por causa da sua palavra ou da revelação, Deus contempla e conhece todas as obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. Não há nenhum rei que consegue se salvar de Deus, ou se escapar de Deus, né? O termo que se salva com a grandeza é escapar com todo o seu exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Normalmente eles montavam no cavalo, né? Os exércitos montavam em cavalo, mas isso, o cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. O cavalo não pode livrar. Porque o verdadeiro livramento vem de Deus. Vê como Deus livrou a Israel. O faraó perseguiu com todo o seu exército. O que aconteceu com o exército? Se afogou, porque Deus é que livra. Verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Interessante, no verso de número 13, diz que os olhos estão vendo todos os filhos dos homens, da sua morada contempla. Mas agora, no verso 18, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Deus contempla a todos, mas o seu favor, a sua graça é para os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus tem olhos especiais para aqueles que o temem. Ele vê a todos, contempla a todos da sua morada, mas seus olhos estão sobre os que o temem e os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Mesmo na fome, na dificuldade, Deus conserva os seus vivos. A nossa alma espera no Senhor.
Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Auxílio, escudo, refúgio, fortaleza, tudo encontramos em Deus. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra. A alegria também vem do Senhor. Se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. Nome maravilhoso, nome eterno, nome poderoso é o nome do Senhor. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Tua misericórdia sobre nós, como em ti esperamos. E aqui com isso, nós concluímos mais um salmo, salmo de número 33. Iremos retornar para os salmos depois 34, 35. Essa sessão já é um pouco maior os salmos, por isso nós não conseguimos cobrir 5 ou 6, só 3, não é? Quando a sessão é menor, nós cobrimos às vezes 5 até 6 salmos, mas quando é maior, como esses salmos, cobrimos apenas 3 salmos. Mas nós vamos voltar no capítulo 34, 35 e 36 e vamos cobrir aí mais 3 salmos para você. Assista o próximo programa. Se você não assistiu os anteriores a esse, assista. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Coloque aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Esse canal traz para você a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Há muitos canais no YouTube, canais excelentes. Você encontra quase hoje tudo o que você quer saber no YouTube. Mas um canal que explica a Bíblia para você, que eu saiba, esse é o único até agora, não é? Pode ser que vai aparecer mais, mas tem canais que leem a Bíblia para você. Se você não quiser ler a Bíblia, o canal vai lendo a Bíblia, os livros da Bíblia. Tem canal que te dá uma ideia geral do livro, o que o livro trata, mas comentando a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso, esse é o único. Nós já temos mais de 600 vídeos, são mais de 400 horas de estudo da palavra de Deus. Isso é para quem tem fome, para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente. Então, ou até alguém que tem uma dúvida em algum capítulo, pode entrar no nosso canal, vai lá, PR Eugênio Piacentini, aí você vai no playlist, o segredo aí no playlist, e lá você encontra os livros organizados em pasta, com a introdução do livro, capítulo por capítulo, e aí você pode, então, pesquisar e achar o capítulo que você quer. Mas se você quer estudar a Bíblia sistematicamente, esse é o canal. Amém? Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém e amém.